A música, ela tem o poder de te promover aquele sentimento, né? Promover a angústia, promover a felicidade. Então. Exato. E a gente está falando de uma música de ópera que tem um personagem, que tem um texto e que tem a música que acompanha todo esse arquétipo e todo esse problema que está acontecendo com o personagem. Ela começa com um texto dizendo: lembra-te de mim, mas esqueça o meu destino. Nossa, ela já vai no passado, já dizendo que o presente não tá. Não vai ser legal. É o lamento dela, é o clímax da ópera. As pessoas querem ver o momento em que ela tá ali nessa depressão. A gente vai chegando ali, cria expectativa, né? Fala pessoal, meu nome é Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos nas nossas análises de obras do PAS-1, da matriz de referência de 2026. E a gente está analisando as obras de música, e para isso nós temos um músico aqui conosco, um maestro, Thiago Francis. Bem-vindo, Thiago. Olá, tudo bom, Sofia? Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma obra, né? Vamos apreciar mais uma obra. Dessa vez a gente vai analisar uma ópera, a ópera Dido e Enéas. Então, vamos nessa, vamos começar. Vamos lá, gente. Ópera. Ópera, às vezes, é algo distante, né, da nossa realidade. Pessoas, ópera, não tenho nem roupa para assistir isso. E realmente era uma tradição. Ainda é uma tradição em alguns lugares na Europa de você colocar a sua melhor roupa para assistir a um espetáculo. Isso me Quando lembra. eu era criança ainda tinha esse rolê, assim. Você vai no teatro, você tem que estar impecável. Impecável. Eu lembro que eu morei na República Tcheca, fui estudar violino lá com meus 18, 19 anos, e morei na casa de uma família que adorava a ópera. Então eu caí numa família certa, assim. E aí, eu lembro da minha mãe tcheca, Dona Iana, todo final de semana nós íamos à ópera, a minha programação com ela. E aquilo tinha um gosto tão bom, assim, uma coisa de mãe e filho, e uma cultura, ela fazia questão de me mostrar. E, logicamente, eu estudei lá, toquei violino, para eles era um privilégio ter um instrumentista na casa deles. Foi um match. Deu um match muito bem dado. E eu lembro a primeira ópera que eu fui assistir com eles. Eu desci, tava frio, tava inverno, eu desci com roupa de frio. Aí minha mãe olhou assim de baixo para cima: nós vamos pra ópera, vá trocar de roupa. Me deu uma ordem: cadê seu terno? E eu levei um terno. Aí eu coloquei o terno. Ela fala tcheco, né? Vai rápido trocar essa roupa. E foi que eu tive que vestir sapato, terno e tudo mais. A caráter. E quando eu cheguei lá, eu tinha 18 anos, e aí eu vi que realmente todos se vestem para ir à altura, porque é uma forma de respeito ao artista, que estudou muito para poder decorar um texto de 3, 4 horas, numa língua que não é dele, uma língua que, por exemplo, se ele fala tcheco, fala português, e vai cantar uma ópera em latim, vai cantar em russo, então ele tem que preparar isso bem, para que a pessoa possa entender, o russo que está na plateia consiga entender todo o texto, sem tradução simultânea, sem dublagem, sem legenda. Ou seja, é um respeito a tudo aquilo que foi preparado, os meses de trabalho. Então, você pelo menos se veste adequado para respeitar a obra que você vai receber. Isso é uma tradição que aos poucos está se quebrando, né? A obra de hoje chama-se Dido e Enéas, do compositor britânico Henry Purcell. Ele é um compositor barroco, do período barroco, muito respeitado na Inglaterra. Ele nasceu em 1659 e faleceu em 1695. Novo, né? Morreu com quase 50 anos. Né? É um dos compositores mais proeminentes e importantes da Inglaterra. Deixou um legado musical vasto, com vários gêneros musicais, com música sacra, ópera, música cênica, hinos sacros, canções profanas. Ele andava dos dois lados. Não tem mais uma restrição aí, né? Exato. Nós estamos falando de um período que vem depois da Idade Média, que tinha várias restrições, várias regras. E mesmo ele sendo num período barroco que fala da contra-reforma... Na literatura a gente vê claramente, né, esses opostos ali do período barroco, com o Gregório de Matos,
brava. E nós estamos falando de uma antítese, né? O período barroco vem da antítese, vem da guerra entre o bem e o mal, o preto e o branco, né? O conflito do diabo, Deus e demônio, né? Entre a música sacra e a música profana. E você tem a figura do artista que vai andar por todos esses campos, entre o sacro e o profano. E é o caso do Purcell. Nós temos um compositor barroco, que nós falamos que é do Arcangelo Corelli, que fez uma música religiosa, segunda obra, né? Que é o concerto grosso, né? Fato pela Noite de Natal. E agora você tem um compositor, o Purcell, que trabalha com os dois temas, né? Com a temática profana e a temática sacra. E a ópera que ele compôs, né? Dido e Enéas, é uma ópera profana. Olha, então a gente vem de uma obra do barroco ali com um foco mais católico, do Natal, do contexto. Do contexto religioso. Agora você já tem algo mais popularzão. O povo vai assistir. O povo vai à ópera, vai assistir aquilo sem medo de ser julgado, sem medo de ir para a fogueira, Legal. sem medo de ser enforcado. Porque esses artistas, na época da Idade Média, eram os profanos, eles eram condenados, eles eram mortos, eles eram julgados. Por isso que muitas músicas eram feitas aonde? Dentro das tabernas, escondidas dos olhos da igreja, do julgamento, né? dos puritanos. Agora, no período barroco, não. A porta do inferno foi aberta. Né? Tá todo mundo livre para falar. Todo mundo para fazer o que você quiser. Gregório de Matos fazia muito isso, exatamente. né? E ele aparece na matriz de referência. Olha que maravilha. Vamos juntar. Ele não sai da matriz de referência, na verdade, né? Então, aqui, lembra que eu falei que a característica principal do período barroco, temos o baixo contínuo? Aquele baixo que vai acompanhando a melodia, a cama. Essa obra tem um baixo contínuo muito característico, que é uma nota baixa que vai abaixando, mostrando a depressão. Tem uma interpretação. Tem uma interpretação, né? Mas voltando um pouquinho, Purcell é a única ópera dele. Ela foi estreada dentro de um internato só para mulheres na época. Olha só outra característica interessante. São elementos e também são fofocas, né? Então, mas aqui. E o baixo contínuo, voltando, que é uma característica do período barroco, que depois é desenvolvido, né, ao longo da história da música, o Purcell foi muito inteligente, muito sagaz em colocar esse baixo como se fosse um símbolo de um lamento, de uma depressão. E hoje a gente fala tanto de depressão. É verdade, tem um contexto aí. Um contexto depressivo. Mais uma vez, né? A gente tem uma obra musical lá de trás, conversando com o contexto atual. Atual, exato. E quando a gente faz elementos representativos desse sentimento, dessa doença, né? Nós temos o baixo, nós temos algo que é grave, algo que é profundo. Né? Eu não consigo sair desse buraco, eu não consigo sair disso aqui, né? Quem tem depressão reclama, infelizmente, desse abismo que ele se encontra, e ele tenta buscar de todas as formas uma ajuda para te tirar desse abismo, para te tirar desse sentimento negativo, né? E mais uma vez a gente tem os elementos musicais passando uma mensagem clara, né? Que não é difícil de captar. Exato. A música, ela tem o poder de te promover aquele sentimento, né? Promover a angústia, promover a felicidade. Então. Exato. E a gente está falando de uma música de ópera que tem um personagem, que tem um texto, e que tem a música que acompanha todo esse arquétipo e todo esse problema que está acontecendo com o personagem. Então, a Dido, quando ela começa a cantar a música, ela deixa ela começa com um texto dizendo: lembra-te de mim, mas esqueça o meu destino. Nossa, ela já vai no passado, já dizendo que o presente não vai ser legal. O presente já não tá bom. O lamento dela é o clímax da ópera. As pessoas querem ver o momento em que ela tá ali nessa depressão. A gente vai chegando ali. Cria expectativa, né? Cria uma expectativa, realmente. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, quer saber como é que a interpretação daquela cantora vai chegar no fundo do poço, vamos assim dizer. Né? A história é baseada dentro de Eneida, de Virgílio, que é um poema épico romano, um clássico romano, e conta a saga do herói troiano Enéas. Mas ele tem um amante. Já tem um contexto importante. Um contexto, mas puxar. Exato, porque a ópera, ela não nasce sozinha.
ela tem um enredo. um ali, enredo. Né? E nessa época existia, sim, o resgate. Você tem o período do Renascimento e logo em seguida o Barroco. E os compositores que se atreveram a escrever ópera, eles buscaram na literatura que estava muito comum na época, né? Literatura clássica. Vamos trazer os clássicos gregos, os clássicos romanos, né? E dali transformar música. Não é à toa que a primeira ópera na história nasceu com Monteverdi, com a ópera chamada... Tô na ponta da língua, porque eu tô com Dido e Enéas na cabeça, porque também é outro personagem, que também é uma literatura grega, que é o Orfeu. Ah, sim, bem mais conhecido. Conhecido, Orfeu, que vai ao inferno, né? Buscar sua amada, que foi presa, foi levada para o inferno. Então, assim, é uma mitologia grega. E aqui nós temos Dido, que também tem uma história grega, é uma história romana, trazida para um contexto, para que as pessoas também tivessem o conhecimento rápido. Opa, já li esse livro, agora estou vendo encenado e tocado numa forma de ópera. Uma coisa entrelaçada ali, né? De contexto, conteúdo. Exato. E essa ópera tem 3 atos. Ela é dividida em partes. Atos são como se fossem capítulos. Primeiro capítulo, segundo e o terceiro capítulo, o final. O primeiro ato é um novo amor nasce em Cartago, entre Dido e Enéas. Ali começa o relacionamento dos dois. Aí no segundo, você tem uma feiticeira e suas bruxas conspiram para destruir Dido, porque elas têm inveja. Nossa, é intenso o negócio. Tem ciúmes, né? E o terceiro, Enéas, abandona Dido, que canta o seu lamento e morre. Né? Dramático. Que ela morre, a ópera tem que ter um drama no final, alguém tem que morrer. É característico da ópera dramática. Lógico que existem outras óperas que vêm depois como ópera bufa, ópera cômica, né? Ópera que fala da sociedade, mostra as mazelas da sociedade, mostra a corrupção, mostra... É muita questão política que nós também utilizamos música como denúncia política, né? A ópera também fazia isso, faz isso também, né? E a ópera dramática sempre tem a característica no final, alguém morre. Né? Aí nós temos aqui o libreto. Eu já falei que o libreto, o que é libreto? É o livro, a literatura, de onde a relação da história, né? Original, o original, né? Enéas deixa Dido para formar Roma, que foi a mando dos deuses. Deixa Dido, você não vai casar com ela, porque você tem uma missão de formar Roma, e Dido fica mal por causa disso. E aí vai o baixo ali descendo. O baixo ali. É uma missão dada pelos deuses para ele fundar a capital. É uma questão política, é uma questão geográfica, dentro de uma mitologia. Agora, a ópera, o libretista... Quem escreveu, né? Ele mudou esse final, ele tirou a questão geográfica da mudança, né? Dele ir para uma missão de fundar uma capital, como se essa separação fosse uma obra de inveja das bruxas. As bruxas vendo aqui uma adaptação drástica, né? Para também justificar a própria morte. Pô, você vai me deixar, eu vou morrer porque eu não vivo sem você, né? Trocar um pouquinho isso aí. Exato. A dor da traição torna-se mais humana, mais próximo do público, né? Busca esse vínculo, né? Busca esse vínculo com o público, porque o público precisa entender o que está sendo no texto, né? E também gera uma surpresa, porque todos já conhecem a história, o final do livro, né? Desse poema, mas... Qual é o drama? O drama por trás, que é a questão, vou abandoná-la porque eu tenho uma missão, você não vai estar comigo nessa missão. Mas agora, na ópera, eu fui traído, as bruxas, né, sequestraram meu marido, agora eu não vivo sem ele, eu vou morrer, então é o meu lamento. E aí, quando você escuta a música, você tem, né, o baixo levando a cantora para a depressão. Legal. Acompanhando. É uma a relação, a relação, né? exato. E o período barroco tinha uma filosofia, era de mover paixões, né? Em provocar intensidade, né? Entre o bem e o mal, o não dos amado lados, e o amado, né? Provocar fortes emoções em quem ouvia. Isso era a intenção do barroco.
Tudo na música, da harmonia à melodia, criar um clima de impacto emocional, para ser dramático, tocar no fundo da alma. Isso era a temática barroca, né? E como nós já falamos sobre a antítese, que vem com esse equilíbrio desequilibrado. Que a gente vê nas duas obras. Nas duas obras, exato. Da matriz. E o novo gênero musical surge no barroco, ou seja, a ópera, para agregar a voz, herança da Idade Média, e o instrumental. Na junção ali com essas características que já havia no barroco instrumental. Exato, que nasceu. O instrumento foi valorizado muito no período do Renascimento, né? E aí você tem o período barroco que junta tudo, né? Não tem mais amarras, não tem mais regras cardeais, regras de igreja, né? E aí você tem uma e essa música é uma monodia. É uma monodia acompanhada. A gente não falou de monofonia? Que é uma voz só? Mas é uma voz cantada, solo, acompanhada. Para uma orquestra. Monodia. É um conjunto. É um conjunto. Dos dois elementos, mas a voz mantém a sua monofonia, porém dentro de uma textura maior, torna-se polifonia. Coloca um acompanhamento. Deixa mais intenso, né? É mais intenso. A interpretação. Exato. Então, assim, a voz principal acompanhada por um grupo orquestral, monodia. A letra e a voz principal ficam claras dentro dessa organização. Então, que é essa intensidade, né? Exato. Essa interpretação. A interpretação que leva o sentimento humano para a obra. Muito legal. Bom, acho que é isso, gente. Nós temos que ouvir agora essa música com esses elementos que nós falamos aqui agora, né? Última coisa, sobre o baixo ostinato, né? Que é o baixo que acompanha. É a parte do baixo, da linha do baixo, que se repete continuamente, como algo repetido, para poder insistir. A mesma unidade ali. Insistindo aquilo. Enquanto Dido canta a sua melodia triste, a linha do baixo toca por umas 11 vezes, obstinadamente. A mesma. Que é o baixo ostinato. O mesmo tocando aquilo, repetindo, intensificando a depressão dela. É um padrão que desce nota por nota. Você vê indo grave, mais grave, causando um clima de luto, um clima de morte, um peso que puxa para o baixo. Vai chegando junto com a personagem, né? Junto com a morte dela, né? Levando como se fosse um peso que ela não consegue mais voltar. E ali é o clímax da ópera, a morte dela. Né? A história de O Coração Partido, onde Purcell escreve uma ópera humana. Legal. Com sentimento humano. Uma simples canção de despedida. Essa música, principalmente, atravessou séculos e chega até hoje aqui pra gente. A gente tá aqui, analisando ela. Ela é cantada, inclusive, dentro de eventos britânicos, alguma coisa parecida. A grandiosidade dela, a importância. É o símbolo da música da despedida. De velórios e tudo mais. Bem intenso, bem interessante, né? O poder da música de influenciar ali o público, o sentimento, a interpretação. E até hoje, é isso. Meus amigos, meus alunos, pessoal, Sofia, obrigado e até a próxima apreciação. Obrigada, Thiago, por essa análise. Até o próximo episódio, pessoal.